todos com a gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meus prezados irmãos e amigos que estão nos ouvindo através deste serviço de alto-falante, é um prazer poder estar aqui na residência dos nossos irmãos, onde estamos oferecendo um culto de louvor e adoração a Deus. E você que está nos ouvindo também está de parabéns, porque a Bíblia diz que quem é de Deus ouve a palavra de Deus. E você está então ouvindo a palavra de Deus hoje. Já ouvimos a palavra lida, já ouvimos a palavra através da mensagem dos hinos cantados, e agora chegou a hora de ouvirmos a palavra falada, de acordo com o que está escrito na Bíblia Sagrada. Jesus veio nesta terra e formou um grande exército, começando com 12 homens. Ele mesmo disse: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, e quem não crer será condenado. E nós estamos aqui para cumprir uma ordem que Jesus nos deu. Há quase 30 anos atrás, eu levantei as minhas mãos e aceitei a Cristo Jesus como meu Salvador e Senhor da minha vida. E a partir dali, eu recebi também, junto com esta aceitação, a incumbência, a responsabilidade de, sempre que tiver oportunidade, falar desta palavra, falar deste evangelho. E isto é a minha responsabilidade e responsabilidade de todos aqueles que crê. Portanto, eu estou convidando a você a abrir a sua Bíblia no livro do profeta Samuel. Livro do profeta Samuel, capítulo de número 2 e o versículo de número 25. Abra a sua Bíblia aí no celular onde você estiver. Capítulo de número 2 do profeta Samuel, versículo de número 25. Está escrito assim: pecando o homem contra o homem, os juízes o julgarão. Pecando, porém, o homem contra o Senhor, quem o rogará por ele? Amém? Bendito seja o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meus prezados amigos e irmãos que se encontram aqui, você que me ouve através deste serviço de alto-falante, quando o profeta Eli estava orientando aos seus filhos, que estava agindo não de acordo com a palavra de Deus. Então o sacerdote Eli chamou seus filhos para dar instrução, para dar uma repreensão, porque eles não estavam vivendo de acordo com a vontade de Deus. E então ele falou estas palavras aos seus filhos. Depois de repreender aos filhos, ele disse a eles: o homem, quando peca contra o outro homem, ele vai a julgamento dos homens. Os juízes humanos, os magistrados, julgam a sua causa e diz qual é a sentença que ele tem que cumprir. E também, quando o homem peca contra o Senhor, aí ele fez uma pergunta para os seus filhos: pecando, porém, o homem contra o Senhor, quem rogará por ele? Quem vai interceder por ele? E eu quero dizer a você nesta noite, eu quero apresentar a você, se você até hoje não tinha ou não conhecia alguém que poderia interceder por você diante do Deus Criador Todo-Poderoso, eu quero te apresentar alguém hoje que vai interceder por você, que vai te defender. Ele é advogado por excelência. Louvado, bendito seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia. Quando Deus criou o homem, meus prezados, Ele não criou o homem para pecar. Quando Deus criou o homem, Ele não criou o homem para fazer somente aquilo que Ele queria fazer. Quando Deus criou o homem, Ele não criou o homem somente para viver a vida sublime a que Ele vive aqui na terra. Quando Deus criou o homem, Ele criou o homem com um propósito, para que o homem vivesse e adorasse o seu Criador. Deus deu uma ordem para o homem, para que ele pudesse viver ali no jardim,
do Éden, onde Deus criou o jardim com todas as árvores produzindo os frutos, e deu uma ordem a ele para que não comessem do fruto da árvore da ciência do bem e do mal. Aleluia. E então o homem, e confundido, é claro, a serpente não tinha, ou Satanás não tinha quem usar, usou uma serpente e fez com que a mulher que Deus o fez da costela do homem pecassem e dasse também daquele fruto ao homem. E assim os dois pecaram. E a Bíblia diz que os vossos pecados fazem separação entre Deus e o homem, ou entre o homem e o seu Deus. Através daquele fruto, daquela desobediência, o homem pecou e se distanciou de Deus. E a partir dali, o homem passou então a ter carência, ter necessidade, primeiro, de reconhecer que ele precisa de um Salvador. Ele passou a saber e que tem necessidade de um Salvador. E então agora o homem pecou, ficou distante de Deus. O apóstolo São Paulo escreveu aos Romanos, capítulo de número 3, e versículo 23, dizendo que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. O homem, quando Deus o criou, ele estava apto a viver e conviver e se encontrar e dialogar e conversar e estar junto de Deus para servir, para adorar o seu Criador. Mas o pecado veio e veio a separação também. O homem agora ficou distante de Deus. Pelo seu pecado passou a trabalhar. Pelo seu pecado a mulher passou a gerar os seus filhos e dar à luz com dor. Por seu pecado o homem sofreu a consequência. E eu quero dizer a você, você poderá escolher hoje. Deus dá liberdade ao homem de escolha. E qual você vai escolher? O pecado e a sua consequência? Ou você vai escolher a salvação e os seus benefícios? Nos dias em que vivemos, ainda a porta da graça está aberta e o homem tem liberdade, tem direito de escolher o que ele quer. Eu quero dizer a você que para o céu Deus só vai levar aqueles que querem ir para o céu, aqueles que têm desejo de ir para o céu. E o céu tem lugar para todos os pecadores arrependidos. O que é necessário é que o homem se arrependa, reconheça que é um pecador e que carece de um Salvador. Se você tomar a sua decisão nesta noite, se arrependendo, reconhecendo e aceitando Cristo Jesus como seu Salvador, no céu tem lugar para você morar. Nós vimos aqui na abertura que lá no céu tem morada preparada, porque Jesus preparou para todos aqueles que crerem. Louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você está convidado a abrir a sua Bíblia e acompanhar as leituras e as citações que vamos fazer aqui, porque Jesus Cristo veio buscar e salvar os que se havia perdido. Aquilo que o homem perdeu lá no Éden, quando pecou, ele perdeu, mas Deus reconciliou ele com ele mesmo. Basta o homem reconhecer e se arrepender. Bendito seja o nome do Senhor. O apóstolo São Paulo também escreveu na carta aos Romanos que por um homem veio o pecado, mas o apóstolo São Paulo também escreveu que por um homem veio a salvação. Louvado seja Deus. O primeiro que trouxe o pecado é o nosso pai Adão, o nosso patriarca Adão, o primeiro homem que Deus criou, que pecou. Por ele veio o pecado ao mundo. Mas o outro homem que trouxe a salvação é Jesus Cristo, Filho de Deus, aquele que desenfeitou a sua glória, deixou a sua glória e foi concebido de uma mulher, é claro, concebido pelo Espírito Santo, aquele que não conheceu o pecado, mas se fez pecador em lugar de todos nós, aquele que não sabe o que é pecar, mas morreu pelos pecadores, aquele que morreu sim, mas viveu, ressuscitou e está vivo e vive para todo sempre. Bendito seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória ao nome de Jesus. O próprio Jesus falou no capítulo 3 e no verso 16 do Evangelho de João, que Deus amou o mundo de tal maneira em que deu o seu único Filho, para que todos aqueles
aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Meus prezados amigos, quando a Bíblia fala do amor de Deus, que Deus amou o mundo de tal maneira, esta expressão tal maneira, é impossível do homem poder calcular, é impossível do homem, com todas as suas máquinas, com a tecnologia avançada que no dia de hoje, ele não é capaz de calcular a dimensão do amor de Deus, porque o amor de Deus é muito mais superior do que a mente humana pode imaginar. Bendito seja o nome de Jesus. Mas também eu quero dizer a você que esta expressão que Jesus falou, aquele que crê não perecerá, este perecerá que Jesus falou, se alguém não crê, ele vai perecer, e está falando de condenação. Aleluia! O homem que não reconhecer a Cristo como Salvador, o homem que não reconhecer Jesus como seu Senhor, ele está predestinado sim. Por quê? Porque o pecado maior que o homem pode cometer na sua vida enquanto vive nesta terra é não reconhecer Jesus como seu Salvador. Mas se você reconhecer nesta noite, ou hoje, ou amanhã, ou quem sabe poderia ter sido ontem, você reconhecesse Cristo como Salvador, você não mais está no caminho da condenação, porque Jesus veio para nos libertar, e ele disse: se pois o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Jesus veio para nos libertar, ele veio para tirar de nós o fardo do pecado, aquilo que eu merecia pagar, aquilo que eu merecia sofrer, aquilo que você merecia sofrer, Jesus sofreu na cruz, ele pagou o preço da minha e da sua salvação. Aleluia! A Bíblia diz que o véu se rasgou de alto a baixo. Sabe o que é isso? É que havia um véu que separava Deus do homem lá dentro do templo, lá na cidade de Jerusalém. Sabe por quê? Porque o homem não podia entrar no lugar santo dos santos. Sabe por quê? Porque ali não podia, porque se manifestava o próprio Deus, e onde Deus se manifestava, o homem não poderia entrar, porque se entrasse morria. Mas quando Jesus morreu, quando ele expirou na cruz, diz a Bíblia que o que ele veio daquele templo rasgou de alto a baixo. Sabe o que é isso? É Deus abrindo um novo e único caminho para o homem poder se aproximar dele. É Deus abrindo um único caminho para que o homem pudesse chegar até ele. E eu estou aqui te convidando e mostrando a você que Jesus Cristo é o caminho. Foi ele mesmo quem diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Se alguém pensa em trilhar por outros caminhos, não tem outro caminho. Não adianta procurar atalho, não adianta cortar volta, porque só Jesus é o caminho. Bendito seja o nome do Senhor nosso Deus. Glória ao nome de Jesus. Você pode escolher o seu caminho. O caminho é você que escolhe, porque Deus não obriga ninguém. Deus não está obrigando ninguém. Ele deu livre-arbítrio, ele deu direito de escolha, e a escolha é sua. Qual é o caminho que você vai escolher? Jesus está te chamando, ele está te convidando, ele está esperando de braços abertos para te receber. Venha, porque Jesus ama você. Aleluia! Bendito seja o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia! Quando eu falo de condenação, o próprio Jesus falou em suas palavras que o homem, pelas suas palavras, ele será julgado. Não adianta o homem querer se defender, querer achar outro meio. Não adianta puxar por outro lado, por outro meio, porque só há uma maneira de se escapar do julgamento: é aceitando Jesus como seu Salvador. Agora, meus prezados, o sacerdote falou para os moços: pecando o homem contra o homem, os juízos julgarão. Pecando, porém, o homem contra o Senhor, quem o rogará por ele? Eu quero lembrar a você, meu prezado amigo, de que quando o homem transgride a lei, ele comete um erro, ele comete um pecado. O que é pecado, pregador? Pecado é tudo aquilo que você pratica contra
há uma lei. Pecado é tudo aquilo que você pratica contra uma ordem. Pecado é tudo aquilo que você pratica contra um mandamento. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então eu quero dizer a você, quando o homem peca, ele está errado. Quando o homem erra, ele transgrediu uma lei. No nosso país que vivemos, o homem tem uma lei que rege o nosso país, a qual todo homem é submisso a esta lei. Ele é obrigado a obedecer esta lei, porque se ele desobedecer esta lei que os homens fizeram, ele vai sim para o julgamento. Mas quando o homem transgride esta lei, quando ele erra, que ele sabe que vai enfrentar os juízes que vai o julgar, a primeira coisa que ele faz é contratar um advogado. Ele gasta o que tem e o que não tem para contratar um bom advogado, para que possa lhe defender diante do tribunal onde ele vai estar para ser julgado. Então eu quero dizer a você que o homem, quando faz isso, é porque ele entra em desespero, ele não sabe mais o que fazer, ele gasta milhões de dólares, milhões de euros, ele gasta milhões de reais, não importa a fortuna que ele tem, ele gasta tudo, porque ele quer sim ser isento daquela culpa que ele cometeu. Ele quer ser absolvido a qualquer preço. O homem gasta, paga o preço que for para ser absolvido. Pois bem, eu quero dizer a você que Deus ainda está amando o mundo. Deus ainda está perdoando a raça humana. Deus ainda está pronto a perdoar todo pecador arrependido, porque Ele é amor, Ele é Senhor, Ele é amor, Ele é perdoador, Ele é Salvador. Mas eu também quero dizer a você que este mesmo Deus que hoje perdoa, que hoje salva, que hoje liberta, que hoje transforma, também é fogo consumidor. Este mesmo Deus que hoje liberta, que transforma, que perdoa e que salva, também um dia será juiz, e ele vai julgar, diz a Bíblia, vai julgar todos os filhos da desobediência com justiça. Ele vai julgar, e aqueles que merecer, aí não terá mais misericórdia, aí não terá mais oportunidade, porque a oportunidade você está tendo, a porta da graça está aberta, a igreja está pregando e anunciando o Evangelho de Cristo, anunciando a salvação. Mas no dia em que Deus for julgar a raça humana pelos seus atos, pelas suas palavras, pelos seus feitos, por tudo que ele fez, ele vai lembrar de que um dia alguém lhe ofereceu um advogado. E eu quero dizer a você, naquele dia eu quero te apresentar um advogado para te defender. Não naquele dia, porque naquele dia não terá mais oportunidade, mas enquanto você está vivo aqui sobre esta terra, que você precisa, que eu preciso, que nós precisamos de um advogado para nos defender diante de Deus. E aí o apóstolo João escreveu a seguinte frase: filhinho, eu vos escrevo para que ninguém pequeis, mas se alguém pecar, nós temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo o justo. Então eu quero dizer a você, Jesus Cristo é o nosso advogado, Ele nos defende. Você está pensando que é melhor do que eu, pregador? Não, eu não sou melhor do que você, não. Eu sou uma bola de barro como você é, porque do barro fomos formados, foi do barro que Deus nos fez. Mas tem uma coisa, eu tenho um advogado que me defende diante de Deus, e se você tomar a sua decisão, este advogado não cobra ouro, não cobra prata, não cobra euro, não cobra real, não cobra guarani, não cobra dinheiro, dinheiro não compra ele só vai mesmo cobrar de você, é que você entregue a sua vida para que ele possa tomar você nas suas mãos, perdoar os seus pecados, escrever o seu nome no livro da vida e te dar o direito de entrar no céu pelas portas. Glorificado seja
seja o nome do Senhor. Portanto, eu convido você nesta noite, toma a sua decisão. Aí onde você está no seu lar, você pode tomar a sua decisão, porque Cristo Jesus faz presente neste lugar. Ele faz presente para te perdoar. E aí onde você está, você pode decidir dobrar o seu joelho, pedir perdão dos seus pecados, e Jesus vai sim receber você de braços abertos. Ele vai escrever o seu nome no livro da vida, e o advogado por excelência, chamado Jesus Cristo de Nazaré, estará do seu lado para te defender a qualquer momento, a qualquer instante que você estiver necessidade, que você tiver carência de alguém para te defender. Jesus Cristo, o nosso advogado, não cobra nada para te defender você também. Bendito seja o nome do Senhor. Eu quero parar por aqui, a hora passou e eu não posso continuar. Sabe por quê? Eu também devo respeito à lei, e daqui a pouco entra em vigor o horário que a lei diz que eu não posso mais estar falando com serviço de alto-falante, e eu sou educado e preciso cumprir a lei também dos homens. Embora eu respeite a lei dos homens, mas eu devo respeitar acima de tudo as leis de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Se você me der a honra de visitar a Assembleia de Deus ali no bairro, aqui mesmo neste bairro Canadá, na rua Caxias do Sul, número 520, você é nosso convidado. Estamos ali todas as terças, todas as quintas, todos os sábados, todos os domingos pela manhã a partir das 9 horas e todos domingo à noite. Na terça-feira às 20 horas, na quinta-feira às 20 horas, no sábado e domingo à noite às 19h30 e no domingo pela manhã às 9 horas. Você é nosso convidado. Eu vou devolver o microfone ao nosso presbítero irmão Ademir. Ele estará fazendo o encerramento e orando por você aí no seu lar, abençoando as famílias deste bairro. Deus vai abençoar as famílias deste bairro, porque a igreja do Senhor se estabeleceu aqui neste bairro, é para abençoar a todas as famílias deste bairro. Que Deus abençoe em Cristo Jesus. Ouvimos aqui uma porção da palavra do Senhor e nós entendemos que somente Jesus é quem pode perdoar o homem e é quem pode salvar o homem. E eu não posso encerrar este culto, este trabalho, sem convidar você, aonde você estiver aí mesmo, a aceitar este Jesus. Como assim aceitar este Jesus? Entregar o seu coração, entregar a sua vida para que Ele controle, para que Ele venha dominar, para que Ele venha transformar e para que Ele possa te levar para o céu. Porque um dia, essa história da humanidade, que um dia ela teve início aqui na terra, também um dia ela terá fim. Haverá um fim para a história da humanidade. E nós temos que preparar a nossa vida. E quando Jesus ainda andava, permeava por esta terra, Ele efetuou, Ele realizou um convite ao homem.